Fala aí, torcedor do Corinthians, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, vamos ver aqui a entrevista do Augusto Melo aí, falando sobre o impeachment, né, de amanhã, que pode acontecer aí, né? Ele pode estar deixando o comando aí da presidência do Corinthians. Vamos ver o que ele falou aqui na entrevista. Já comenta aqui nos comentários se você é a favor ou não do impeachment. Acha que o Augusto Melo tem que deixar a presidência do Timão? Comenta aqui nos comentários a sua opinião. Agora, sem mais delongas, bora ver aí o que o Augusto Melo falou sobre o impeachment de amanhã, segunda-feira. Bora pro vídeo, galera. O presidente falou aqui comigo. Dança, rapaz! Que existe uma grande possibilidade de uma contratação de peso em 2025 para o Corinthians. Presidente, Você queria dançar, torcedor do Corinthians vai dançar em 2025? Não, como eu falei, o grupo está fechado. Festa? O grupo está fechado. E hoje o que é bom do Corinthians é que a gente tem um elenco muito bom, muito forte, que é muito fácil encaixar uma ou outra peça dentro de um grupo muito bom. E dentro das necessidades, aí sim a gente vai estar no mercado. Mas qual é a grande contratação, senhor? Grande contratação? Existe a possibilidade, né, do Corinthians trazer esse ano um grande nome, nem que seja no mercado, nem que seja agora, né, presidente? O Corinthians sempre tem Ô, possibilidade de trazer presidente, grandes nomes. recentemente Você não ia dançar, vazou o pô? contrato do Memphis Eu estava saindo Depay. daqui para dar espaço para você dançar. Você não vai Um dançar? valor de 120 milhões, uma série de regalias. Esse contrato do Memphis impossibilita a chegada de novos jogadores, até algum no mesmo patamar que o dele? Primeiramente, não confere o que vazaram. Não existe... Não confere. Não confere. Isso é político, pô. As pessoas que estão lá dentro, que você às vezes é obrigado a tirar um ou outro, aí eles fazem isso realmente já para prejudicar. São pessoas lá dentro que se dizem corintianas e que fazem isso para manchar a imagem do Corinthians, para manchar nossa imagem a todo tempo, justamente nessa justificativa. E mesmo porque também uma boa parte disso é pago pela patrocinadora, um acordo que nós fizemos, o Corinthians paga o mínimo possível, por isso que a gente também está aberto a outras contratações nesse sentido. Não, explica direito para nós, por exemplo, assim, ele ganha 10 por ano. A patrocinadora paga um percentual grande. Todo mês quem banca Isso. é a patrocinadora. Ela paga uma parte, o Corinthians paga outra. A maior- Mas dentro de todo aquele valor que juntaram, não é aquilo que eles Qual é o valor, presidente? 73 milhões? Cara, assim, isso está mais dentro do jurídico. Para mim não seria legal a gente estar falando em termos de valores, mas eu te garanto que não é esse valor, tá? Não, é 120. Não é esse 120. É menos. É menos. E isso aí nós estamos falando em real ou em dólar? 120 milhões de reais, né? Ah. Seria por todo o Ele contrato. tem algumas regalias que para a segurança dele, algumas coisas normal, que a gente acordou com a patrocinadora, que está dentro do que ela acordou conosco. Só que as pessoas aí juntam um monte de situação para complicar, para perturbar o ambiente dos atletas, que é muito bom, enfim. Quando o senhor fala, desculpa, Kleber, quando o senhor fala de segurança dele, a segurança é jurídica, não tem nada a ver com a vida dele em São Paulo, no Brasil. Ele exigiu segurança jurídica particular. dele, as coisas que estavam dentro do que ele exigiu, foi tudo de comum Até acordo. porque assim, eu entendo completamente, eu sei da curiosidade, eu sei, por exemplo, hoje mesmo, acho que na transmissão ou na abertura, o Dudu falou alguma coisa, o Coronado começaram a dizer quanto ele ganhava, e aí ele precisa fazer gol, eu entendo completamente. Agora, eu acho, pessoalmente, acho assim, de uma indelicadeza, porque assim, eu nunca vi perguntar quanto você ganha, quanto você ganha, quanto Muito você ganha. perigoso quanto você também, né? ganha. Não, e além disso, assim, quem tem que saber quanto eu ganho é o meu patrão e eu. O meu patrão paga e eu cumpro. Eu peço e ele dá ou não dá. Agora, como ele vai me cobrar? E jogador de futebol, como nós sabemos, tem uma série de questões no contrato assim. O fulano ganha X por mês. Se ele fizer tantos gols, ele ganha X mais tantos gols. Se ele ganhar o campeonato, ele ganha X mais o campeonato. Se ele for eleito o craque do jogo, ele ganha não sei o quê. E isso interessa a quem... Como na Europa também. Isso, né? não, no mundo do futebol. Como no mundo empresarial tem um monte de executivos. Hoje até minutagem. Participação, Até minutagem. tempo quer dizer. de jogo, você Agora, tem que pagar alguma. Bônus, né, Cléber? Cinema, São o bônus. ator, se rende mais, ele tem um Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Eu sempre achei, e fiz essa pergunta faz uns 20 anos para o presidente de São Paulo, na época, o já falecido Juvenal Juvencio, se o futebol vivia num mundo de fantasia. Ele me respondeu, completamente. Fantasia total. Falou igualzinho. Não vai ter golpe.
Pois é. Quem está querendo dar um golpe no Corinthians? Fora a outra... Mas é golpe. É golpe. Não é constitucional, Não é constitucional dentro do Corinthians? Não, isso não é estatuto. É tanto que o estatuto reza justamente isso que o nosso departamento, nossa comissão de ética examinou e propôs. O que eles estão fazendo praticamente é contra o estatuto. Porque... Essa comissão de ética é independente da diretoria, não é da Independente, diretoria nem não, é uma comissão do que clube. Julga, nós temos dois tipos de comissão de ética, uma que julga os conselheiros e a outra que julga sócios do clube social. E no meu caso é a ética do conselho. E ela mesmo julga, dizendo que não há embasamento, não tem legitimidade e que tem que esperar o processo até o término do processo para poder julgar qualquer coisa. Mas por que vai ter votação amanhã? É isso que a gente quer entender, porque é tão rápido as coisas. Acaba o ano, começa o ano e eles colocam isso. Por isso que eu exijo que realmente aconteça isso para acabar, porque o Corinthians... Qual é a acusação que é feita contra a sua administração? Contra a minha administração não tem nada. Agora, o que eles alegam é o seguinte, como não tem prova, não existe nada, não tem nenhum tipo de coisa. Eu trouxe, Kleber, o Corinthians numa situação complicada do jeito que estava, eu trouxe mais de 1 bilhão e 800 mil reais de receita para o Corinthians. 1 bilhão e 800 milhões de reais de receita para o Corinthians. Nunca um presidente na história do futebol, na América do Sul, no geral, trouxe tanto dinheiro para um clube e o Corinthians numa situação complicada. Isso mostra a força do Corinthians. Como é que veio esse dinheiro? É de patrocínio? Parceria de TV, placas. Eu tirei uma placa que a gente ganhava 6 milhões no ano passado, esse ano passa de 70 milhões. Eu tirei de 200 para 330. Eu tirei um patrocínio de 17, coloquei um de 120. Eu estou valorizando a camisa. Eu peguei uma camisa de 70, já está em 160. Então, tudo valorizando. Antes se vendia jogador barato, hoje a gente não vende mais jogador barato, a gente vende jogadores da forma que tem que ser vendido pelo tamanho que o Corinthians é. A gente está tendo coragem de tirar contratos que não são bons para o Corinthians, para contratos ótimos para o Corinthians. A nossa TV Corinthians agora cresceu no nosso mandato 40%. Enfim, a gente está trabalhando. Eu tirei toda a licença agora do nosso clube social, que há mais de 12 anos se conseguia. Estou tirando as licenças do CT também, problemas que tiveram. Agora a Arena também. Nós estamos colocando tudo em ordem, nós estamos equacionando dívida. Hoje a gente, no nosso regime de centralização, os credores hoje vão saber o dia, como vão receber, coisa que eles não sabiam se iam receber mais ou não iam receber. A gente está equacionando, toda semana a gente paga a dívida. Esses empresários que vêm bloqueando nossas contas, só bloqueia do Corinthians. Há mais de 20 anos não se pagava 2, 3 salários antecipados, a gente estava indo para o 6º salário antecipado, nos bloquearam 43 milhões de reais para dificultar a nossa folha salarial. Quer dizer, por que eles não cobram de outros clubes que devem para eles? Por que só com o Corinthians, essa coisa orquestrada? É isso que a gente quer, eu só quero uma liberdade para poder trabalhar, porque desde o dia que eu assumi, a gente não tem liberdade para trabalhar e mesmo assim a gente está buscando as maiores receitas possíveis para o clube. Mesmo com tudo isso, eu consegui equacionar, montar um grande time que a gente não tinha elenco. Eu comecei o Paulista com 15 garotos de base. Eles dispensaram todos os jogadores que tinham com término de contrato, ficamos sem atletas para disputar o Campeonato Paulista. Tivemos que correr ao mercado sem credibilidade, sem dinheiro para comprar. O senhor resgatou a credibilidade do Corinthians? Oi? O senhor resgatou a credibilidade completamente, do Corinthians do ano passado? O corintiano hoje está sorrindo, voltou a credibilidade. Estamos vendendo jogos nossos para fora do país. A nossa TV crescendo, buscando grandes receitas. Valorizando a nossa camisa, eu tiro um patrocínio da metade, coloco o dobro no meião, no calção, agora na camisa no todo. O Corinthians está sendo valorizado. Para a gente só esclarecer uma outra informação, até para acalmar o coração do torcedor corintiano, existe alguma possibilidade em aprovado o pedido de impeachment, a sua saída, o Memphis Depay sair com você, porque ele é uma contratação da sua gestão? Eu mesmo deixei muito claro para eles, não se envolveram, eu sou corintiano, eu quero o bem do Corinthians. Ele, por incrível que pareça, a última reunião ele queria no conselho. Eu falei ao contrário, deixa que isso é uma coisa da diretoria, não tentam blindar o máximo possível, porque eu sou corintiano, eu quero o bem do Corinthians. E você pode ter certeza, se amanhã acontecer o impeachment, o Corinthians entra num colapso. O Memphis queria ir na reunião, ele se envolveu tanto com o clube. Queria não só isso, eu fui acusado até de usar os jogadores quando eles colocaram aquele manifesto. Ao contrário, eu nem sabia, eu estava na minha casa às 8h30 da noite, num sábado, quando veio, eu liguei para a minha assessora, que inclusive está aqui, falei, você sabia disso? Ela não sabia, foi logo após o treino, eles resolveram fazer isso, porque eles nunca tiveram um planejamento lá dentro. Se você pegar os funcionários que estão lá 20, 30 anos, eles estão falando isso. O trabalho que nós estamos desenvolvendo, toda a parte de profissionalização que hoje existe dentro do Corinthians. Hoje a gente montou um novo scout com pessoas qualificadas, montamos agora um outro scout de base, junto com o profissional, para monitorar a garotada de base com as mesmas características do Corinthians, que ele chegue já para a base, mas já pronto para subir profissional. Hoje a gente tem nosso time da Copinha aí, que há muitos anos, eu não me lembro, 40 e poucos anos de Corinthians, com garotada tão nova, de 16, 17 anos, chegando já à beira de uma semifinal, não sei como foi o resultado, estava ganhando de 1-0, espero que tenha ganho.
Mas hoje a gente está com toda essa garotada treinando já no profissional. Olha a garotada de base, estamos valorizando eles. Então, é tudo um trabalho profissional que estamos fazendo. Isso talvez esteja incomodando alguém. Mas então, a quem está incomodando isso? Incomodando as pessoas que no voto, como nós ganhamos democraticamente, não tem condições de ganhar. E é um novo grupo que está se armando lá, que eles estão querendo tomar o poder para eles administrar o Corinthians. Não nem digo, apesar que está junto também a antiga oposição, que a situação hoje é a oposição, se juntaram com eles. Ali ninguém se dá, mas nessas horas para derrubar alguém, eles se juntam. Nenhum gosta do outro, mas na hora da política... Presidente, isso só é para a gente até mudar um pouco de assunto, depois a gente vai voltar a falar do Corinthians, que eu juro ainda não entendi. O senhor está aqui, presidente do Corinthians, presidente, como o senhor disse, democraticamente eleito no Corinthians, vai enfrentar a oposição, como todos os clubes têm oposição, mas o fato, há um processo que tenta impedir o senhor de continuar sendo presidente do Corinthians. Esse processo não caiu do céu. Não chega amanhã alguém lá e fala assim, olha aqui, ó, eu não queria mais o Augusto Melo na presidência do Corinthians. Há um processo, há alguma coisa, há alguma acusação, há algum argumento. Era isso que eu só queria saber. Quem pediu o seu impeachment foi um conselheiro, né? Ele que movimenta. Alguém faz um... Já começou errado, Kleber. Foram 85 assinaturas, na qual mais de 50%, mais de 60% dessas assinaturas nos procuraram dizendo assim, eu assinei uma lista de uma reunião, eu assinei uma lista de esclarecimento. Então, não era nenhuma assinatura. E quando teve a reunião, o que eles argumentam, qual vai ser? Vamos imaginar que fosse um tribunal. Eu sou o juiz, advogado de defesa, de acusação. O cara vai lá, vai fazer uma acusação contra o senhor. Sim. E o senhor advogado vai fazer uma defesa contra o senhor. Qual é a peça? Eles fizeram a acusação da patrocinadora, Kleber, primeiro. A história da... Isso. Que veio a patrocinadora que já não é mais. Isso. E que teve intermediário, que não era para ter. Essa é a acusação. Primeiro começou com isso. Dizendo que poderia ter um esquema com a patrocinadora. Isso. Primeiro, eu nunca converso com ninguém sozinho. Segundo, quando eu fechei o contrato com a patrocinadora, como eu fiz com os contratos de 1 bilhão e 800 milhões de reais, é da mesma forma. A partir do momento que eu faço ali a negociação, fecho a negociação, quem começa a tomar conta disso é o meu jurídico, o compliance do Corinthians, aí é o financeiro, é o marketing, quando se tem propriedades para negociar. Então, é feito dessa forma. Mas a patrocinadora foi embora, por alguma razão. Não, primeiro fizemos o contrato. Não tem aditivo, foi feito um contrato único, no qual ali está a intermediadora e está a patrocinadora. Foi aprovado pelo compliance do Corinthians, foi aprovado pelo jurídico do Corinthians, foi aprovado pelo compliance da patrocinadora e pelo jurídico da patrocinadora. Okay. Foi assinado ali, é a mesma empresa. Então, se tinha algum problema que foi aprovado, passou pelo compliance, por que não foi falado naquele momento? Por que vem se falar um ano depois? Aí, o que acontece? Está na justiça, não tem prova, não tem nada, não tem legitimidade. Eles começam a alegar o impeachment por omissão. Mas omissão do quê se não tem nada de errado? Então, eles estão procurando um pelo em ovo para tirar. Eles não têm como tirar. E o Corinthians hoje, existe um planejamento de sucesso, isso talvez esteja incomodando alguém, e pelo fator também da gente estar trocando alguns contratos por coisas muito boas para o Corinthians, talvez esteja também incomodando alguém, e por isso tentam tirar o presidente atual para... Mas todo o processo está baseado na questão... Todo o processo é nisso, sem embasamento, sem legitimidade. Amanhã à noite, reunião. Amanhã à noite, às 7 horas, a primeira chamada às 6h30. E amanhã se decide. Se o processo continua, o senhor é afastado imediatamente. Sim. Pode ser afastado amanhã. Pode ser. Ou não é aprovado e o senhor continua e acaba o processo? Acaba o processo. Mas o afastado é não afastado definitivamente. Afastado por praticamente são 60 dias, porque o presidente do conselho tem 30 dias para convocar. Na verdade, quem vai me julgar é o associado. Depois, né? É uma Assembleia Geral. Amanhã é mais ou menos como se fosse na política. O Congresso aprova o processo, o presidente é afastado e aí tem todo o processo para dizer... Depois tem o julgamento. Que é no caso dos associados. Que no país é o Senado, não é isso? Não, são os dois, né? As duas casas. O Santos jogou hoje, a rodada acabou com o Santos e Campo. Olha quem pintou ali na tela. Olha a polêmica do dia, Kleber Machado. Vai dizer que ele... Posso fazer uma pergunta que eu estou curiosa até agora? Desde o início do nosso programa até aqui. Eu ia perguntar para você se você acha que o Neymar vem para o Brasil, se aqui ele vai jogar mais do que ele está jogando. Ah, com certeza, eu acho. Concordo com o Dodô. Você topa que você acha que... Para se recuperar. Não tenha dúvida. Presidente. O futebol é mais competitivo e é a casa deles.
vai se recuperar tranquilamente. Que legal. Presidente, não temos um minuto de paz. Hoje, depois da vitória do Corinthians, tivemos um lance de um pênalti perdido ali pelo Romero, né? Ao que tudo indica, o Yuri Alberto poderia ter ido para a cobrança, porque depois o nosso repórter flagrou o Ramon Dias falando, tá vendo? Eu falei que era pro Yuri. E não foi. E aí o Yuri foi às redes sociais, pouco tempo depois do jogo, e postou: Deus, não permita que o ego, nem sei se a gente tem aí essa artezinha, Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Você acha que tem a ver com esse lance? Como é que é? Repete a frase. Meu Deus. E o pior é que eu vi um Corinthians hoje... Deus não permita que o ego... Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Eu gosto desse tipo de frase, é legal. Não, mas lá no Corinthians não tem isso, Paulo. O ambiente mas, presidente, não queria dar uma má notícia, mas aconteceu hoje. Então, eu não posso opinar porque eu saí de lá para vir para cá, pegamos até um trânsito e não consegui ver nada, então a gente vai entender isso amanhã, mas eu te falo com toda certeza, o ambiente lá é muito bom, eles se dão muito bem. Você nem tinha visto, então, essa postagem? Eu nunca tinha visto um elenco passar férias praticamente todos juntos. Dodô foi jogador, ele sabe disso. Difícil. Eu nunca vi isso. É tanto que tivemos todo mundo chegou com virose lá. Nós tivemos a semana passada 9 atletas com problemas. Você vê? Mas olha que bacana. Então, assim, não estou dizendo que não é verdade, mas eu acho muito difícil mesmo porque eles se dão muito bem. E assim, o Romero é um líder do grupo. É capitão do time hoje. Então, assim, é que o papo é o seguinte, você sabe que o Yuri foi o artilheiro do Brasil ano passado, 31 gols. Fez um gol a mais que o Pedro, que se machucou, o Pedro do Flamengo estava arrebentando. Bom, e o Yuri, eu hoje fiquei sabendo, eu não sabia, sabia que o Romero é o artilheiro da Arena, da Neoquímica Arena, 38 gols. E tinha ainda na cabeça que o vice-artilheiro era o Roger Guedes, que tem 31. E vi hoje que o Yuri tem 34. Uau! Então o Yuri está a 4 gols do Romero para se tornar, para empatar na artilharia da Arena. Cara do Dodô, enquanto e aí quando você, e aí quando você ouve isso, você fala assim, pô, aí tá os dois. Mas assim, não é o primeiro pênalti que bate o Romero, não é o primeiro pênalti que o Romero perde, não será o último. Aí, ó. Esse é o post que a Paloma acabou de ler, postado pelo Yuri Alberto. Não que eu queira fazer polêmica, hein, mano? Ele escreveu, né? Tô fora, hein? Não, eu tô vendo ali quem escreveu. Paloma Alberto. Paloma Alberto? Paloma Alberto, brincadeira. Yuri Ó, eles estão conversando, olha lá. Ô, Dodô, você que era o cobrador oficial de pênalti, você falaria, ô, Romero, segura que eu vou na bola? A minha questão é muito simples. Quem que o treinador mandou bater? Quem que é o batedor de pênalti oficial do time? Quem é o batedor? Diz que é o cara que tem que bater, velho. Que o presidente tem que bater, não tem esse negócio? Não. Quem bate o pênalti do Corinthians, presidente? Não é. Quem que o Ramon põe lá na lousa? Na lousa da minha época, né? É Hoje que no computador. aparentemente o Yuri Alberto não ficou muito feliz com a decisão lá. Porque teve uma reuniãozinha lá. Se ele é o batedor e o Romero chega pra querer bater um pênalti, e o Yuri é o batedor... Galera, e olha só aí o que o Augusto falou, né, após a partida contra o Corinthians aí, ele falou sobre a tentativa aí, né, do que está acontecendo nos bastidores do clube, a oposição, né, pessoal, querendo aí derrubar o presidente com o impeachment, e ele disse, né, que se o Corinthians se ele sair do cargo, o Corinthians vai entrar em colapso. E eu não duvido, viu? O Augusto Melo, apesar das suas cagadas na sua gestão, ele vem fazendo um bom trabalho. Destaco aqui contratações pontuais, salários em dias, patrocínio milionário aí, né? Apesar do primeiro problema lá com a VightBet, mas a patrocinadora atual pagando tudo certinho, enfim. Eu acho que é complicado, hein, se ele sair do Corinthians, que vira um colapso aí nos bastidores. Bora ver o que ele falou, né? Neste domingo, dia 19, na Neoquímica Arena, o Timão enfrentou o Velo Clube e venceu por 2-1, mantendo 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Fora do campo, o assunto foi outro. A votação do impeachment do presidente Augusto Melo, que vai acontecer amanhã, segunda-feira. O pleito está marcado para esta segunda, né, dia 20, lá no Parque São Jorge. E o Augusto Melo falou na zona mista após a partida contra o Velo Clube. O presidente do Timão deu declarações fortes e até falou em colapso aí, caso ele deixe a presidência do Timão. Ele falou, mais uma vez uma tentativa de golpe, mais uma vez eles querem o poder na mão. Grande, não vai acontecer isso. Se esses caras querem o poder, daqui 2 anos tem eleição.
se candidata como eu fiz e atropela todo mundo. Tem que parar com isso. O Corinthians está numa situação agora favorável. A gente tem um planejamento muito bom, coisa que não via no Corinthians há muito tempo. Eu acho que eu acho que está na hora desses caras pararem com isso, pararem de ser tendenciosos, pararem de querer, sabe? Todo mundo lá no clube sabe o que está acontecendo, as pessoas que estão articulando, as pessoas que estão por trás tentando dar esse golpe para tomar a cadeira. E não é assim não, a gente ganhou a eleição democraticamente e se eles querem a cadeira, que vençam democraticamente também. Se candidata, daqui a 2 anos tem eleição, se candidata, declarou aí o presidente Augusto Melo. Amanhã vai ser um dia muito complicado, a torcida do Corinthians já foi de prontidão lá no Instagram, emitiu uma nota convocando a torcida. Amanhã concentração na sede da Gaviões, 3 horas da tarde, e vão estar lá no Parque São Jorge a partir das 6 horas, hora que começa a votação. Então, cara, o ex-diretor do Corinthians, o Rubão, bateu de frente com a Gaviões, a maior torcida organizada do Corinthians, e aí eles responderam, né, que, cara, nossa, eu não quero nem ver a confusão que vai dar se o Augusto Melo for impeachmentado, né? Todo mundo sabe que a torcida tá com ele, os jogadores tá com ele, todo mundo lá no Corinthians tá com ele, menos a oposição. Então é complicado, né, cara? O cara vem fazendo uma gestão boa aí, pagando certinho o salário, que é algo que não vinha sendo pago nas outras gestões. Todo mundo sabe aí, né, que não era pago certinho. O Corinthians hoje em dia tá até adiantando. Se o pagamento é dia 5, tem vez que tá dia 1 na conta o pagamento. Então olha só a diferença da gestão. O Augusto tem que ficar aí, né? Eu acredito que ele vem fazendo um bom trabalho, apesar dos seus erros. Todo mundo erra. O Duílio, o André Sanches, Roberto de Andrade. Cara, esses caras erraram bastante e ninguém falou nada. Quando o Duílio fechou o contrato com a Tausa, com a empresa que nem existia, não ocorreu nem chance de ter impeachment. Quando o Corinthians trouxe jogadores, pagando salários absurdos. Quando o Corinthians emprestava, por exemplo, o Jonathan Cafu pro Cuiabá e pagava o salário dele para jogar lá, ninguém falava nada. Então é complicado, né? Depois que o Augusto Melo entrou, apareceu muitas polêmicas, até porque a renovação e transparência, ex-chapa que estava presidindo o Corinthians, ficou 16 anos no clube. Então imagina quantas raízes foram criadas aí no Corinthians, né? Eles saíram da presidência, mas com certeza ficou gente lá dentro, né? Então é complicado aí pro presidente, qualquer presidente que entrar, né, que não seja do partido deles. Mas comenta aqui, galera, o que vocês acharam dessa fala aí do Augusto Melo? Vocês acham que ele vai sair, ele vai ficar, ele tem que sair, ele tem que ficar? Comenta aqui a sua opinião. Agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo, fiel.